Sirin continua no restaurante com Arif e diz que hoje, lá na cafeteria, viu uma mulher com a filha, e a menina tinha o cabelo enrolado como o seu. A mãe estava reclamando por ela não ter se penteado. Arif diz que não viu. Ela diz que a mulher parecia sua mãe, no jeito de falar e gesticular. Sirin diz que a reação da menina era como a sua com sua mãe. Sirin diz que a menina estava emburrada enquanto ouvia a mãe, e não tinha noção das coisas, e nem sabe que tudo aquilo acabará quando a mãe dela morrer, porque quando esse dia chegar, a menina sentirá falta das broncas e desses momentos com a mãe, mas será tarde demais. Arif diz que é verdade e que tudo isso é muito difícil. Sirin pergunta se a dor vai passar com o tempo. Arif diz que não, que terão que aprender a viver com essa dor que sempre vai acompanhá-la. Sirin diz que percebe que vai ficando cada vez mais insignificante na vida. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Sirin dá um exemplo e diz ao Arif que, se a única pessoa que mais o ama, que liga o tempo todo, for embora para sempre, e depois que essa pessoa morre, ninguém mais se importa com ele. Sirin diz que se sentem bem porque as mães se preocupam e, acima de tudo, os amam incondicionalmente e de verdade. Mas, quando vão embora, não sobra nada para se sentirem especiais. Ele pede que ela não fale assim, pois ainda tem o pai, que é o Enver. Sirin diz que seu pai nunca a amou como sua mãe, e a Ti se amava, apesar de seus defeitos. Mesmo quando se irritava, ela defendia, coisa que seu pai jamais fez por ela. Sirin acaba se emocionando e diz a Arif que é bizarro estar ali com ele, abrindo seu coração. Ele sorri. Sirin fica o encarando. Henry diz a Kisme que o irmão dela é uma ótima pessoa, e ninguém faria o que ele fez, fechar o café e montar uma oficina para o seu Enver. Kisme diz que o Arif é um cara extraordinário. Henry diz que ele também é trabalhador e bom sujeito, pois organizou tudo e já até estudou engenharia. Kisme diz que Arif desistiu dos estudos porque conheceu uma moça na faculdade com quem quase casou, mas foi traído pelo melhor amigo que ficou com a moça que se casaria com ele. Essa moça foi uma tal de Bersa. Falando na fariseia, Bersa anda pelas ruas e desfila com seus saltos altos, sua bela roupa e bolsa fina, e se senta em um banco. Seida e Bahar continuam na casa da senhora que acha que ela é sobrinha delas. A idosa já dormiu. A cuidadora acorda a senhora Calibe e diz que as visitas já estão indo embora. Bahar pede que a cuidadora deixe a senhora dormir. Bahar também pede que a cuidadora feche a porta e não deixe a chave pendurada, para que a idosa não abra a porta para qualquer um. Elas se despedem da moça e saem do edifício. Bahar relembra a Seida o sufoco que passaram. Bahar sente muito medo de tudo o que aconteceu. Seida acalma e elas saem do prédio. Elas se tranquilizam ao verem que não há sinal de polícia ali. Bahar diz a Seida que isso não era coisa boa e que sentiu um pressentimento ruim. Bahar pensa nas panelas. Seida pede para irem buscar. Bahar pensa e diz que os caras usaram elas para levarem coisas erradas que estavam dentro daquelas panelas. Seida diz que a Bersan tinha dito que era comida para caridade, para fazerem uma boa ação. Seida percebe que caíram numa armadilha muito bem arquitetada. Bahar diz que fizeram algo errado e acha que aquele local era um cartel de drogas e estavam usando elas como entregadoras, porque provavelmente tinha drogas dentro das panelas. Seida pede para buscarem as panelas. Bahar pede para esquecerem essas panelas e para irem embora, porque nunca mais vai entrar naquele prédio. Um carro de polícia passa por ali e elas se escondem. Bahar diz a Seida para ela deixar tudo para lá porque está com medo da polícia. As duas andam pela estrada. Enquanto isso, Senhor Sen chega até Bersan. Ela se assusta ao vê-lo. Senhor Sen diz que foram pegos. Bersan se preocupa e pergunta sobre o resto dos produtos. Senhor Sen diz que a polícia não achou nada, porque as amigas dela não entregaram nada. Bersan diz que não sabe de nada. Senhor Sen pergunta se as mulheres abriram a boca. Bersan diz que não, porque elas não sabiam de nada. Senhor Sen diz que espera que ela esteja dizendo a verdade, porque, se não, ela e as amigas arranjaram um baita problema. Senhor Sen diz que hoje ela não fará nada, mas que amanhã terá que ir atrás da Bahar e da Seida para pegar as panelas. Ele diz que não quer falhas, porque, se não, ela perderá o lindo cabelo. O psicopata sai andando e Bersan se enche de angústia e preocupação. Ela também se retira do local aflita. Seida e Bahar pegaram um micro-ônibus até o lugar onde moram. Bahar diz que precisam falar com a polícia e contar o que acharam. Seida diz a Bahar que, se contarem tudo, podem acabar na cadeia e os bandidos podem descontar tudo na família dela. Seida recebe uma ligação de Bersan. Bahar pede que Seida não atenda o telefone, porque não quer arrumar problemas por causa dessa mulher.
Bahar pede para irem ao prédio amanhã pegar as panelas e depois podem ligar para Bersan sobre as panelas. Bahar teme pela vida de Calib, já que as panelas ficaram na casa da idosa. Seida diz que vai desligar o celular até amanhã, para Bersan não ficar perturbando toda hora. Bahar se sente mal por não ter pego as panelas enquanto estavam lá. Arif pergunta se Sirin quer comer uma sobremesa. Ela diz que está satisfeita e agradece ao Arif pela noite, pois fazia tempo que não se sentia tão bem depois da morte da sua mãe. Arif diz que fica muito feliz por ela. Ela pede para irem embora. Arif pede a conta. Sirin pede para ele deixá-la pagar. Arif quer pagar a conta dela mesmo assim. Sirin diz que da próxima vez pode ficar por sua conta. Ele concorda e ela diz que adorou. Bahar diz a Seida que, se estivesse na cadeia por causa daqueles bandidos, não sabe como iria olhar para a cara do Enver e nem como iria falar com seus filhos. Bahar espera que nada ruim aconteça. Seida diz que, como ela sabe e confirmaram, aquilo era droga. Bahar e Seida veem Arif e Sirin juntos na rua. Seida grita por Arif. Ela pergunta o que ele e Sirin estão fazendo. Sirin diz que nada, que só foram jantar. Ela diz que estava desanimada e Arif lhe convidou para comer. Bahar agradece ao Arif pela gentileza. Sirin pergunta de onde elas vêm. Sirin pergunta se Bahar está bem. Ela diz que sim e que entregaram a comida, mas estão cansadas por terem andado muito. Sirin diz que Seida parece irritada. Seida diz que não se irritou com isso, se irritou porque não podem confiar em ninguém, pois quando acham que as pessoas são confiáveis, há apenas hipocrisia em todos. A cuidadora põe a senhora Calib na cama para dormir. Calib pede para jantar. A cuidadora diz que ela já jantou. A cuidadora apaga a luz para a idosa descansar. Sirin agradece ao Arif pelo jantar e diz que na próxima vez pagará. Bahar sobe. Arif se despede e dá boa noite para elas. Sirin pede que Bahar avise ao pai que chegou e que bebeu um pouco, por isso vai descansar. Bahar e Seida esperam Sirin subir para conversarem. Sirin finge que entrou dentro do quarto e bate a porta. Seida pergunta a Bahar desde quando Arif e a Sirin bebem e comem juntos e se eles estão ficando juntos. Bahar diz que não se importa com isso agora, pois elas têm um problema maior que precisam resolver. Bahar diz a Seida que se meteram num problema enorme e tem medo de acontecer algo com as crianças se forem presas. Sirin ouve tudo e fica passada. Seida pede que Bahar não exagere, pois amanhã resolvem todos esses problemas. Seida diz que amanhã cedo buscará as panelas e a Bersan deve estar morrendo de medo. Bahar diz que tomara, porque essa mulher merece e veio trazer problemas para elas. E não é de desejar mal das pessoas, mas espera que essa Bersan se lasque. Sirin fica chocada com tudo que escuta. Bahar e Seida entram em casa. Seida encontra Bersan na sua casa. Bersan diz que tinha uma cópia da chave e pergunta das panelas. Seida diz que quase se lascou com a Bahar e só agora ela fala das panelas. Bersan pergunta das panelas. Seida diz que elas não estão com ela e nem com a Bahar. Bersan, aflita, súplica pelas panelas e diz que, se ferrar, Seida também vai se ferrar. Bersan diz que tinha produtos bem difíceis de encontrar nas panelas. Seida diz que as panelas estão no apartamento de uma senhora do prédio. Seida diz que a polícia apareceu lá e tiveram que disfarçar e deixaram as panelas na casa de uma senhora doente que pensou que elas eram da família. Seida diz que não vai acontecer nada com as panelas. Bersan pergunta se ela não está mentindo. Ela diz que não, e que, se Bersan quiser, pode ir buscar. Bersan diz que não podem voltar lá agora, porque a polícia pode estar vigiando o prédio e não quer arranjar problemas. Bersan diz a Seida que isso não é brincadeira e precisa levar essas panelas pro chefe até amanhã, ao meio-dia, porque, senão, o chefe virá atrás delas e dará um sumiço nelas três. Seida entende. Bersan entrega para Seida as fotos da Bahar de quando ela fez a primeira entrega e diz que, se elas pensaram em ir à polícia, terão que levar aquilo em conta. Seida vê as fotos de Bahar e percebe que o problema em que estão metidas é maior do que ela imaginava, e que estão ferradas. Seida fica morrendo de medo. Senhora Calib decide mexer nas panelas e percebe que o cheiro é muito bom. Ela decide esquentar as comidas para comer. Ela vê que a comida está bem fresca e decide esquentá-la. Dona Calib nem imagina que, dentro das panelas, tem droga. Na manhã seguinte, Kisme pensa na conversa que teve com Arif, que disse que Seida descobriu que teve o filho trocado no dia do parto e não quer perder o Arda, mas tem curiosidade em saber quem é o verdadeiro filho, o biológico. Kisme diz a Henry que precisa dizer algo muito importante para ele. Kisme senta na cama e diz ao namorado que ele tem, sim, um filho.
Kisme diz que ele tem um filho, mas não é o Arda. Bahar escuta os filhos e vê que eles aprenderam algumas palavras em inglês. A van escolar chega, e Bahar deseja um belo dia para eles na escola. As crianças se despedem do avô Enver e entram na van. A monitora diz a Bahar que alguns pais e mães não querem que a van pare ali. A monitora pede que Bahar espere com as crianças na avenida, porque aquele lugar não parece seguro e os pais das outras crianças ficam inseguros. Bahar diz que isso é um absurdo e não acha isso justo. Bahar diz que, se alguém achar um problema a van passar ali, que mande esses pais falarem com ela. Bahar diz que quer que seus filhos sejam tratados como as outras crianças e que não haja diferença entre eles. Seida dá bom dia a Bahar e ao filho Arda. Seida diz a Bahar que vai buscar as panelas e depois ir trabalhar. Henry chega ali e vai até Seida. Ele fica com um olhar sério para ela e pede que ela fale com ele agora mesmo. Arda toca no cadarço dos sapatos do Henry, sinalizando que o sapato dele desamarrou. Henry pede a Seida para conversarem. Bahar diz a Seida que, se ela quiser falar com Henry, pode resolver aquele problema para ela. Seida concorda. Seida dá um brinquedo para Arda brincar. Enquanto deixa distraído, ela vai até a sala falar com Henry. Henry pergunta se ela não ia contar a verdade para ele e por que escondeu algo assim. Seida pergunta quem disse para ele. Henry diz que não se importa com isso, só quer saber onde está seu filho biológico. Seida diz que ele está com a família dele e não dá para tirar uma criança dos pais que a criaram por anos. Seida teme que esses pais tirem o Arda dela, já que as crianças foram trocadas quando eram bebês. Henry diz a Seida que ela não tem direito sobre o filho dos outros. Seida diz que o Arda é seu filho. O menino escuta tudo. Seida pede desculpas ao Henry e diz que sabe que ele ficou irritado, mas não quis esconder isso dele. Ela diz que acabou de saber e não sabe o que fazer, porque é difícil destroçar as crianças. Seida diz que o Arda não precisa de dinheiro, ele precisa de amor. Seida diz a Henry que o Arda está muito feliz com ela. Henry diz que se refere à educação, e o menino precisa ir para a escola. Seida pede que ele não faça nada e que pense no Arda. Henry diz que vai achar seu filho verdadeiro, que merece alguém melhor que ela. Arda joga um brinquedo na cara do Henry. Seida fica surpresa com a atitude do garoto. Henry olha para o menino. O menino vai até lá e abraça Seida. Seida chora muito. Henry fica sem palavras. Seida abraça o garotinho com muito carinho e fica emocionada. Henry fica observando os dois e depois se retira. Arif serve uma xícara de café para Yusuf. Yusuf pergunta por que ele abandonou o negócio de café. Arif diz que ganha mais dinheiro agora e pergunta se Yusuf queria trabalhar lá agora. Yusuf reclama de um cara por não pagar o aluguel. Arif diz que, quando ele puder, ele pagará. Yusuf diz que tem gastos no prédio e pergunta de onde Arif tirou dinheiro para pagar a dívida do Talat e se manterem no prédio. Arif diz que arrumou o dinheiro e se endividou. Ele diz que a Kisme o emprestou. Yusuf fica surpreso e diz que não esperava isso dela. Yusuf pergunta por que Kisme não pergunta pela saúde dele. Arif diz ao pai que ele não tem direito de falar nada. Arif se irrita com o velhote e decide ir trabalhar. Ao abrir a porta, ele vê Sirin. Sirin diz que veio bater e chamar ele para ir com ela. Arif diz que vai a outro lugar antes de passar no café. Seida vai descendo as escadas. Arif dá bom dia. Seida pensa que foi ele quem contou para Henry da troca de bebês e o chama de fofoqueiro por ele ter contado a verdade para o Henry. Ele diz que não fez nada. Ela sai dali irritada e o chama de mentiroso. Sirin fica sem entender nada. Enver dá bom dia ao Arda. Seida diz a Enver que vai levar o menino com ela e, de agora em diante, sempre o levará. Enver fica sem entender nada. Arif e Sirin dão bom dia e saem para o trabalho. Sirin diz a Arif que não sabe do que Seida estava falando, mas sabe que foi a Kisme quem contou tudo para o Henry, porque o Henry e ela estão juntos e ela deve ter aberto a boca. Arif fica chocado. Sirin diz que, outro dia, Kisme passou na cafeteria e o Henry foi embora com ela. Sirin diz que viu os dois saindo de mãos dadas e não queria dizer a ninguém porque sempre é julgada por todos, e depois da morte da sua mãe tentou mudar e ser uma boa pessoa, mas às vezes é difícil demais. Sirin diz que viu os dois juntos e tem certeza absoluta de que eles estão juntos. Arif acredita em Sirin. Sirin diz que vai para a cafeteria e se despede dele. Arif fica aflito.